Bom, gente, então vamos fazer a nossa aula. Bom, falei um pouquinho para vocês do programa Alimento Seguro. Enfim, quando a gente vê na legislação, na RDC, é importante que a gente saiba, porque lá eles falam muito, manipulador de alimentos. O manipulador de alimentos deve fazer tal coisa. Então, afinal de contas, quem é o manipulador de alimentos, né? Quem são essas pessoas? Então, ali como está escrito no slide, são todas as pessoas que têm uma função direta ou indireta com o alimento. Então, no caso, seria quem produz, quem coleta, quem transporta. Eu sempre pergunto isso para os alunos porque eles têm essa dúvida. Geralmente, a gente tem a tendência de achar que quem é manipulador de alimentos é quem tá lá na cozinha literalmente com a mão na massa. Mas não são apenas essas pessoas, tá? Então, se eu tenho uma pessoa que entrega alimento para mim, essa pessoa também é um manipulador de alimentos. Quando eu vou no mercado e eu vejo aquele açougueiro lá cortando a carne, organizando, ele é um manipulador de alimentos. Ou o pessoal que está repondo gôndola também. Garçom é manipulador de alimentos. Quem mais? Almoxarife, né? Enfim, a pessoa que entrega em caminhão, todas essas pessoas. Por que é importante que a gente saiba disso? Porque a partir do momento que a gente entende que todas essas pessoas se enquadram no nome manipulador de alimentos, isso significa que todas essas pessoas precisam seguir as regras da RDC. Afinal de contas, né, a RDC fala: o manipulador de alimentos deve fazer tal e tal coisa. Ou o manipulador de alimentos não pode fazer tal e tal coisa. Então, a RDC está se referindo a todas essas pessoas, tá bom? Vocês, quanto alunos do SENAC, também são manipuladores de alimentos dentro do SENAC. Então, vocês precisam seguir as regras, beleza? Além da RDC, como a gente está dentro de uma escola, nós temos as regras da empresa. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem o PAS e dentro do PAS nós temos algumas regrinhas adicionais, tá? Que vem, vamos dizer assim, apertar um pouquinho mais as regras com relação às boas práticas. Mas isso daí vocês vão entendendo ao longo das aulas, tá? Bom, primeira coisa, gente, é fundamental que vocês saibam que primeira coisa que nós trabalhamos é com a saúde das pessoas. Eu sempre falo isso para todo mundo. Nós temos todas aquelas questões de lei, né? Quando a gente não cumpre uma lei, o que acontece? A gente sofre penalidades. Então, vocês também podem pesquisar isso no Google, é fácil de encontrar. Quais são as penalidades, dependendo, né, daquilo que ocorre de errado, que a gente chama de não conformidades ou inconformidades, de acordo com a lei. Então, o que acontece quando a pessoa ela é autuada pela vigilância sanitária? O que a vigilância pode cobrar? Existem multas, né? Dependendo do nível do acontecimento ali, do nível da infração, ela pode receber multa. Tem multas aí desde R$2.000 até mais de R$100.000. Pode fechar o estabelecimento, pode interditar por algum tempo até o pessoal fazer toda a adaptação, né, a adequação do ambiente de trabalho de acordo com a solicitação da vigilância sanitária. Então, isso gera para o proprietário custo, né, perde dinheiro, tem que fechar, pode acabar indo emprego também, né, embora porque a pessoa precisa fechar, não produz, não tem dinheiro para pagar funcionário. Isso é muito que a gente tem visto aí, né, nesses últimos dias, essas últimas semanas aí com relação ao fechamento de empresas por conta do coronavírus. Então, pensem, coloquem numa situação em que a pessoa tem que fechar por conta de uma infração de saúde, né? Uma infração sanitária. É a mesma situação. Não tem lucro, não tem renda, não tem como pagar funcionário, acaba demitindo pessoas. Então, tem todas essas questões de infração, de legalidade. Pode ir gente presa também, isso é fato, pode, dependendo do nível da infração. Tem todas essas questões. Mas acima de qualquer coisa, eu quero muito que vocês tenham isso em mente. A gente, nós manipuladores, eu me enquadro nesse papel também, porque apesar de eu não propriamente
manipular alimentos, eu estou ali fiscalizando, né, o trabalho de vocês, orientando, ajudando justamente para nós não termos problemas com relação a essas gravidades que eu falei para vocês, né, não ter esse tipo de situação mais grave. Eu estou ali para ajudar, para orientar, mas eu me enquadro também no papel de manipulador, então eu também sigo as regras. Então, primeira coisa mais importante de tudo, nós trabalhamos com a saúde das pessoas. Um alimento mal higienizado, um ambiente mal higienizado, um funcionário, um colaborador com a saúde debilitada, pode ocasionar numa contaminação de um alimento. E dependendo das condições de saúde da pessoa ou dependendo do tipo de contaminação desse alimento, a pessoa que ingeriu, ela pode desde ter uma simples dor de barriga até ser hospitalizada e, dependendo da situação, sim, ir a óbito, tá? Então, é muito sério. Eu quero que vocês tenham sempre isso na cabeça de vocês. Nós trabalhamos com saúde, tá? Então, é muito importante. Bom, a alimentação, ela tem vários papéis na nossa vida, né? Quando a gente se alimenta, a gente procura ter prazer, né? E também suprir as nossas necessidades biológicas. Então, quando a gente não se alimenta direito, a gente tem dificuldades para estudar, para trabalhar, ou se a gente passa mal por conta de um alimento. Aconteceu comigo há um pouco tempo atrás. Eu já não consegui trabalhar por 2 dias, já me prejudicou. Então, pensem nisso, né? A alimentação, quando eu pergunto para as pessoas, o que é alimentação saudável para você? A tendência principalmente quando é uma nutricionista perguntando, né? A tendência é que as pessoas me respondam, comer salada, comer arroz integral, comer fruta, tomar bastante água. Sim, também tem a ver com isso. Mas um alimento, não adianta eu ter uma salada linda, maravilhosa, né? Bem feitinha, com um molho maravilhoso. Se tiver uma contaminação ali, ele deixa de ser um alimento saudável, um alimento seguro e pode gerar uma doença que a gente chama de doença transmitida por alimento ou doença veiculada por alimento, tá? Então, mais do que tudo, a gente precisa ter um alimento saboroso, né? Com um visual legal que chame atenção aos olhos, mas também ele tem que ser seguro. Não adianta nada eu comer o alimento, tá lindo, um prato artístico ou um bolo espelhado, né? Um docinho espelhado, maravilhoso, lindo. Aquela última moda da confeitaria, que eu acho lindo os doces de confeitaria. Mas eu vou lá, como e passo mal. Ou, né, vocês trabalhando na confeitaria, talvez alguns de vocês já façam, enfim, tem uma demanda muito grande na parte de festa infantil. Vocês já pensaram que trabalhar com criança, se você não tiver todos esses cuidados de segurança de alimento, você pode gerar um prejuízo muito sério na saúde dessas crianças? Idosos também, né? Então, o alimento, ele também tem que ser seguro, tá? Então, a gente tem essa frase, eu acredito que todos já devam ter escutado, a gente fala, você é o que você come, né? O nosso corpo, ele reflete exatamente tudo aquilo que a gente ingere, seja alimentos muito gordurosos, alimentos com muito açúcar ou alimentos contaminados. Vai refletir no nosso corpo, na nossa saúde, tá? Para isso, nós temos o que nós chamamos de boas práticas na manipulação dos alimentos, que é um apelidinho carinhoso aí para a RDC 216, que foi criada pela Anvisa lá em 2004. Então, já é uma lei bastante antiga, bastante conhecida. E dentro dela vão ser abordados vários tópicos, como higiene do ambiente de trabalho, a higiene do manipulador de alimento, qualidade da água, saúde do manipulador, prevenção e combate de pragas, tá? Então, todos esses itens vão ser abordados dentro da lei. Então, é importante que a gente fique atentos a todos eles, tá? Bom, então o alimento seguro, ele é um alimento que não oferece nenhum tipo de risco, de perigo à saúde ou à integridade física do consumidor. O que isso significa? Vamos ver. Quais são esses perigos? Então, a gente tem, né? A gente chama de perigos
todas essas situações. Ali eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Pense, morder um alimento que a gente, né, não tá esperando que tenha nada durinho ali, quebra o dente, né? Antigamente a gente via muito pedra em feijão, principalmente em restaurante industrial, que a gente comprava aqueles pacotes gigantes de feijão. Tem que fazer a parte da catação. No arroz também era muito comum. Tem que fazer a catação porque poderia acontecer, sim, esse tipo de situação. Mas, vindo para a área de vocês, aqui no curso vocês vão aprender toda a parte de doces, né? A confeitaria de doces. Mas eu acredito que vocês, depois ali no dia a dia de trabalho de vocês, quando abrirem os negócios de vocês vão trabalhar também com salgados. Pensem comigo, uma coxinha. A gente nunca espera que tenha alguma coisa dura dentro da coxinha. Mas vai que tem um pedaço de osso mais firme, né? Osso de galinha mais firme ali, porque você na hora de desfiar não prestou muita atenção, ou enfim, aconteceu qualquer outra coisa e foi alguma coisa ali. Aí você vai morder aquela coxinha, o cliente vai morder aquela coxinha, né? Eu não sei vocês, mas eu quando eu vou comer, porque eu adoro, eu dou aquela mordida com vontade. E se tem um negócio duro ali no meio, é muito fácil de você quebrar o dente, justamente porque você não tá esperando que tenha, né? Alguma coisa mais firme ali no meio. A laranja embolorada, isso é típico, laranja, limão, mimosa, da gente vê até na nossa própria casa, né? Então, os bolores são um tipo de contaminante biológico. E os nossos amiguinhos ali, as baratas, formigas, né? Que são as pragas, os ratos, animais, enfim, tá? Todos esses. Os perigos, eles podem acontecer, né? Podem estar presentes nos alimentos através de falhas ou negligências que ocorrem durante o processo de manipulação de alimentos. O que seriam essas falhas ou negligências? Por exemplo, eu deixei acidentalmente um pedaço de plástico desses que vem no queijo interfolhado em cima da bancada. O meu colega não viu, na hora abriu uma massa ali no meio, foi em cima da bancada, foi o plástico no meio da massa. É uma falha de processo, tá? Ou então eu fui higienizar alguma coisa, no momento ali estava quase na minha hora de ir embora, eu não prestei muita atenção no que eu estava fazendo, acabei deixando, ou alguém me chamou, acabei deixando um pedaço de esponja ou de alguma coisa ali dentro, aí o meu colega foi fazer um outro produto, uma massa lá e foi a esponja no meio, né? Falha de processo. Negligência, quando eu sei que está errado, e mesmo assim eu vou lá e faço, tá? Esse daí é o pior de todos. O que pode ser um exemplo de negligência? Eu vi um equipamento na cozinha que tá com uma pecinha solta, não tá bem firme na hora que eu fui usar um fatiador de frios, por exemplo. A lâmina não estava muito bem encaixada, enfim, na hora que eu vi ali, eu não resolvi não tomar nenhuma atitude, afinal de contas eu não estou satisfeito com o meu trabalho, então outra pessoa que veja e fale, né? Você sabe que está errado, mas você deixa passar. Aí vai lá o seu colega de trabalho, outra pessoa, enfim, vai fazer o trabalho dele, porque afinal de contas, né, a banda tem que seguir tocando, e solta aquela peça e a pessoa se machuca ou, enfim, acaba acontecendo alguma outra coisa, tá? Então, essas situações podem gerar perigo nos alimentos. E quais seriam os riscos, né, de contaminação? O que a gente pode ter de perigos nesses alimentos? A gente classifica em 3 grupos, que seria biológico, físico e químico. Vamos ver um por um, tá? Então, os perigos físicos nos alimentos, eles são todos aqueles materiais indesejáveis ou estranhos ao alimento. Então, aquilo que não deveria estar ali, que não faz parte do alimento, tá? Então, pode ser, como eu falei agora da coxinha, um pedaço de osso de galinha no meio do frango desfiado. Ah, é osso de galinha. Ok, mas ele não deveria estar ali, porque esse produto, né, não é um produto que vai a parte do osso. Carne moída, isso também acontece com uma certa frequência de vir pedacinho, né, da carne triturada junto ali. Quando você vai comer, você quase quebra o dente também. Galho, folha, pedra, como eu falei, caco de vidro, pedaço de plástico. Todas essas situações são perigos físicos. Fio de cabelo também,
tá? É um perigo físico, porque, além de tudo, né, ele não vai gerar nenhum tipo de perigo à saúde, necessariamente. Mas, né, ele gera um desconforto. Quando a gente acha um fio de cabelo no meio do alimento, não é nada legal. Que mais? O que a gente chama de adornos. Então, dentro de uma cozinha, isso daí agora é uma coisa que eu quero chamar bastante atenção, porque tem a ver com nós, manipuladores de alimentos. Dentro da cozinha, quando nós estamos fazendo, né, as nossas atividades ali profissionais, nós não podemos utilizar nenhum tipo de adorno. O que isso significa? Anel não pode de jeito nenhum. Brinco, piercing, tem que tirar tudo, tá? Tudo que tá no rosto, nas mãos, relógio não pode, pulseirinha não pode, correntinha também não pode. Todo mundo fala pra mim, mas eu coloco por dentro da blusa. Não, gente, na lei, depois vocês vão pegar lá e vão ver, tá escrito nitidamente que não pode, tá? Então, quando tá escrito que não pode, não pode. Certo? Então, se vocês forem para a cozinha com algum tipo de adorno, vocês vão ser retirados. Vocês vão ser orientados a retirar. Caso persista o erro, né? Porque uma vez a gente entende ali no começo, né? Que vocês estão pegando a prática da coisa toda da cozinha, é muita informação no começo. 1, 2 vezes a gente tolera, depois a gente começa a conversar diferente, tá? Porque acima de tudo, além de tudo isso, de ser uma cobrança nossa, nós cobramos muito isso, de vocês. Pode a qualquer momento chegar uma pessoa da vigilância sanitária, vocês estando dentro da cozinha, apesar de serem alunos, vocês, né, tendo um erro desse, uma falha dessa, a vigilância sanitária multa a gente, tá? Então, por isso que nós temos que ser muito rigorosos com relação à lei, tá? Por mais que tenha gente que fale assim pra mim, mas ali no restaurante de não sei quem, lá em Guaratuba, ninguém faz isso. Gente, não interessa o que fazem do Senac para fora. Dentro do Senac, nós seguimos o que é certo. E o certo é o que está na lei, né? Por mais que muitas vezes a gente não concorde com algumas coisas, a gente tem que sim acatar, tá bom? Que mais? Palha de aço também. Pode ser um perigo físico. Eu sempre pergunto isso, né? Vocês utilizam palha de aço para arear a panela, né? Deixar a panela brilhando? Todo mundo fala, sim, né? Eu também uso. Dentro de uma cozinha profissional, não pode, é proibido. Por quê? Palha de aço, ela solta aquele fiozinho, o famoso bombril, né, gente? Solta o fiozinho e pode ficar preso dentro da panela. Quando você vai fazer algum alimento, fica aquele fiozinho ali e ele vai no meio da comida. E depois a pessoa ingere aquilo e ela pode ter sérios problemas de saúde por causa daquele fiozinho, né? Pode desenvolver uma gastrite, alguma outra coisa assim, uma úlcera, e para tirar realmente tem que fazer algum tipo de cirurgia, tá? Então, palha de aço, mesmo em casa, eu recomendo que use só para arear a parte de fora da panela, jamais a parte de dentro, tá? Porque pode acontecer isso que eu falei para vocês. Mas como é que eu vou fazer para deixar minha panela brilhando? Gente, tem técnicas, né? Eu, nesse tempo aí de aulas, ouvi bastante coisa, bastante técnicas de várias pessoas. Uma delas você coloca a panela com água e um pouco de vinagre e bota para dar uma fervida. Diz que a panela fica brilhando por dentro. Se é verdade, eu não sei, porque eu particularmente não testei, tá? Mas enfim, evitem isso daí. E dentro de cozinha profissional, jamais. A vigilância sanitária não deixa. Se pegar é problema também pra gente, tá? Então vamos lá, gente. Aqui eu trouxe 2 imagens para vocês verem como o que eu tô falando realmente acontece. São imagens reais, tá? De fatos ocorridos aí no dia a dia. Então, na imagem aqui, a gente tem um assado, enfim, de queijo e presunto, parece, um pastel, não sei. E temos um belíssimo parafuso ali no meio. Aí vocês vão me perguntar, mas Helena, como é que foi parar um parafuso? E ele tá no meio do recheio. Lembra que eu falei para vocês da negligência, da falta de manutenção? Pode ter sido por conta disso. Se vocês não mantêm os equipamentos e os utensílios,
com a manutenção em dia, em bom estado de conservação, e isso também é item da lei, manter os equipamentos e utensílios em bom estado de conservação, pode acabar acontecendo esse tipo de situação aqui. Então, cai o parafuso lá no meio, né? Você tá picando, fatiando frios, ou naquelas maceiras, né? Você tá batendo a massa ali, um preguinho solto, um parafusinho solto, vai parar no meio da massa, tá? Ou então, fazer manutenção do prédio, né? Fazer manutenção das instalações. Durante o horário de trabalho, também isso pode acabar gerando esse tipo de situação. Por exemplo, vem alguém fazer uma manutenção de uma lâmpada bem no momento que eu estou fazendo produção de alimento, né? Acaba deixando um parafuso, algum material em cima da minha bancada de trabalho, eu vou lá manipular alimento, não vejo, vai parar no meio da comida. Gente, parece absurdo o que eu tô falando, mas sim, acontece, tá? E não é difícil de acontecer. Dentro da cozinha, nós temos que ter todos os olhos abertos e temos que ficar sempre muito bem atentos, porque além desse tipo de situação poder acontecer aqui, né, gerar perigos nos alimentos, é muito fácil da gente se machucar na cozinha, né? Eu acredito que vocês devam saber isso. Na outra figura, a gente tem ali um fio de cabelo, né? Pelo menos me parece ser um fio de cabelo. Como eu falei para vocês, fio de cabelo não vai gerar nenhum tipo de prejuízo assim à saúde do consumidor, mas pode levar a um trauma psicológico. Eu já vi muita gente que quando acha esse tipo de situação aqui no alimento, nunca mais consegue comer aquele tipo de produto. Então, nesse caso aqui, me parece ser uma pizza. Pensa, é uma pessoa que vai lá, comeu, achou o fio de cabelo, pega aquele nojo, gera um trauma psicológico nela e ela nunca mais na vida dela vai conseguir comer uma pizza de novo. Tá? Então, né, sem contar que a gente sabe que esse tipo de situação aqui pode levar, sim, a reclamações na internet. A gente sabe que a internet ela é muito boa, mas ela é melhor ainda quando querem, né, levar notícias ruins. Então, a gente pode se prejudicar ainda mais com esse tipo de situação, principalmente se for, né, divulgado na internet e tudo mais, tá? Além de tudo, tem uma outra informação que o fio de cabelo, ele pode conter, deixa eu pegar aqui para vocês, ele pode conter mais de 1,5 milhão de bactérias por metro quadrado em um único fio de cabelo. Então, pense, caiu no alimento, né? A contaminação que vai ter ali, bem grande. Outra situação que eu falei para vocês da correntinha, lembra? Que o pessoal fala, mas eu coloco por dentro da blusa, ninguém vai ver. Isso daqui na foto, como vocês devem saber, é um fechinho de correntinha. Mas como é que foi parar lá? Essa foto aqui, tá, gente? Essa, em especial, fui eu que tirei. Então, ela aconteceu comigo, essa situação. Mas pense vocês, tá por dentro da blusa, que eu até tô com uma correntinha, tá por dentro da blusa, mas você tá lá trabalhando, por algum motivo engata na tua camiseta, você não viu, porque dentro da cozinha a gente carrega caixa, carrega alimento, utensílio de um lado pro outro, por algum motivo engatou na tua blusa, você não viu, aquilo arrebenta, você nem percebe e o fechinho voa pro meio de algum alimento, tá? Então, esse tipo de coisa pode acontecer também. Então, além da questão de contaminação por micro-organismos, porque afinal de contas, estava em contato com a pele, não foi higienizado e tudo mais, tem a questão da contaminação física. Beleza? Uma outra coisa, eu vou trazendo coisas que eu vou lembrando que já me falaram em sala de aula, tá, gente? Que pode ser que vocês estejam se perguntando, e são situações engraçadas. O pessoal fala, mas é o santinho que vem no bolo, né? O Santo Antônio, né? Que vem no bolo. Gente, aquilo lá é totalmente diferente, né? Primeiro que as pessoas, quando vão comer aquele bolo da igreja, do Santo Antônio, elas estão esperando encontrar o santo, né? Então, elas não vão nem morder, elas vão, primeiro que vão esbugalhar o bolo ali para achar o santinho, depois vão comer. E segundo que o santinho, ele sim é higienizado para colocar lá no meio do bolo, e eles colocam até dentro de um pacotinho, enfim, tá? Então, é outra situação, é claro. Aí a gente tem os perigos químicos.
Os perigos químicos, eles são classificados como substâncias tóxicas, que podem ser, sim, os produtos de limpeza também, desde que eles não sejam utilizados da forma adequada, que é como está escrito no rótulo. A gente tem essa mania feia de não ler o rótulo de produto. E é muito importante porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu nem sei para que serve isso. Gente, está escrito no rótulo. Se você parar 2 minutinhos e ler o rótulo, você vai entender para que serve e como que usa, tá? Então, isso é bem importante. Por quê? Se a gente não utiliza na proporção certa, isso aqui são todos produtos químicos que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Se a gente não utiliza na proporção certa, ele vai ter resíduo tóxico para a gente. Né? Então, um exemplo que eu sempre dou é a água sanitária, porque eu acredito que todo mundo já mexeu com água sanitária em casa. Então, um exemplo assim, vocês já pegaram para lavar um banheiro e jogaram água sanitária, assim como se não houvesse um amanhã, né? Sem medir, sem nada. Jogou água sanitária lá, quase morre dentro do banheiro. Por que isso acontece? Porque é uma substância tóxica, é uma substância química. Quando a gente inala, né, quando respira e vem aquela substância, vai fazer mal para a gente. E é assim com todos esses produtos. Eles devem ser utilizados na proporção que está descrita no rótulo. Então, isso é muito importante que vocês prestem atenção. Tanto na casa de vocês, quanto no ambiente profissional, tá? Então, aqui, o que a gente tem nessa imagem? A gente tem algumas situações aqui. Primeiro, produto de limpeza jamais deve ficar perto de alimento. Jamais. Quando a gente vai armazenar produto de limpeza, seja em casa, seja no restaurante, tem que ficar guardado num espaço próprio. Seja num armário fechado ou seja numa caixa organizadora com tampa, tá? Tem que ficar isolado. Produto de limpeza, ele é muito volátil. O que isso significa? Ele evapora com grande facilidade. Então, ele fica em suspensão no ar. Se você tem ele perto do seu alimento, pode acontecer, sim, de ir parar no alimento e ficar com gosto, tá? Outra coisa, quando eu estou fazendo a produção de alimentos, quando eu estou mexendo com alimento, jamais eu vou mexer com a parte de limpeza, tá? Então, a não ser que eu estou trabalhando numa bancada aqui, atrás de mim, vamos imaginar a situação, atrás de mim tem outra bancada com um colega meu tá fazendo outra coisa, eu terminei de manipular na minha bancada, eu preciso limpar ela para iniciar uma outra produção. Passa uma esponja com detergente, água ali, tá tudo certo. Agora, limpeza pesada mesmo, você jamais deve fazer enquanto você estiver manipulando alimento, tá? Mais uma situação aqui nessa foto. Isso acontece com bastante frequência, que é justamente você tirar o produto de limpeza da embalagem original dele e colocar nesses outros recipientes aqui, principalmente borrifador. Isso acontece muito com álcool e com água sanitária diluída, tá? Qual é o grande problema dessa foto aqui? Não tem identificação nenhuma nessa embalagem, então eu não sei o que tem ali dentro, né? Uma situação que já aconteceu comigo, que eu vou contar para vocês eu trabalhava em outro lugar, né, que tinha uma confeiteira que ela gostava de usar esse tipo de borrifador para colocar água com açúcar para umedecer massa de bolo. Só que tinha uma moça que trabalhava na parte da limpeza que ela usava borrifador para diluir água sanitária para poder borrifar no rejunte da parede. Né, uma água sanitária mais concentrada para poder borrifar em partes mais difíceis de serem limpas. Até aí tudo bem, né? Eu tinha recém-chegado no estabelecimento, tava entendendo como as coisas funcionavam. Aconteceu o quê? Num determinado dia, eu estava dentro da cozinha e estava conversando com a confeiteira e ela estava montando o bolo, fazendo a produção dela. Aí ela me tira de baixo, assim, da bancada, tem um apoio, ela tirou um borrifador desse. E ela foi para borrifar na massa do bolo. E eu olhei aquilo, na hora me veio que eu tinha visto, no dia anterior, uns 2 dias antes, a menina da limpeza com um borrifador igualzinho. Aí, na hora, eu me assustei, né? Porque eu não sabia que a menina da confeitaria usava para
colocar a calda, né? Colocar água com açúcar. Aí na hora eu me assustei, eu falei, não, espera, o que você tá fazendo? Ela, não, mas é calda. Daí eu falei, não, espera aí, vamos ver. Porque não tinha nenhuma identificação, né? A hora que eu abri, tava lá, era água sanitária. Ela ia borrifar água sanitária na massa de bolo. O que ia acontecer? Ou, né, ela ia sentir o cheiro, enfim, ia perceber que tava borrifando água sanitária e ia ter que jogar toda a massa fora, todo o bolo que ela tinha produzido fora. Ou ela não ia se dar conta e ia acabar mandando aquele bolo pra frente daquele jeito. E daí ia ser um problema muito sério, tá? Então, gente, o que eu sempre falo pro pessoal dentro da cozinha é 2 coisas. Evite de tirar o produto da embalagem original para colocar nesses recipientes. Mas, se for preciso, né, no caso de limpeza, eu acho realmente muito válido porque facilita bastante. Identifica. E o que tem que ter nessa identificação? O que é o produto e data de validade, gente. Porque produto de limpeza também tem data de validade. Isso é bem importante que a gente perceba. Porque, às vezes, a gente está usando um produto vencido, né, para a finalidade ali de limpar, de fazer a desinfecção, e como ele já venceu, né, o prazo dele, pode ser que ele não esteja fazendo desinfecção nenhuma, matando micro-organismo nenhum. Então, a gente não está seguro, tá? Então, observem isso. Álcool, eu recomendo sempre que mantenha na garrafinha original. Se você pegar essa parte aqui, ó, do borrifador, o gatilho, você consegue tirar ele, desencaixar, ou você consegue até comprar só ele e ele encaixa certinho na garrafinha do álcool. Fica até mais fácil, porque daí você tem o produto com todas as informações, né? O nome, prazo de validade, quem fabricou, tudo ali naquele recipiente. Embalagem de produto químico, de produto de limpeza, você jamais deve reaproveitar, tá? Isso daí também é bem importante. Ah, mais uma coisa. Produto de limpeza não se mistura. O pessoal tem muita mania, né, de fazer isso. Ah, eu vou fazer um misturadão aqui para melhorar, para deixar a limpeza mais potente. Não façam isso, porque é muito arriscado. Como eu falei para vocês anteriormente, são produtos químicos. A gente não sabe qual pode ser a reação de um com o outro, tá? Então, pode dar alguma coisa ali evaporável no rosto, fazer queimadura. Pode acontecer sim, tá? Então, não façam isso. Sempre utilizem conforme a descrição do rótulo. Uma coisa que o pessoal tem muita mania de fazer em restaurante é misturar detergente com água sanitária. Aí podem acontecer 2 situações, né? Mas não, já fiz isso e nunca aconteceu nada. Pode acontecer de você não fazer a proporção certa e um anular o efeito do outro. Aí você tá só jogando o produto fora, tá? Então daí é desperdício de dinheiro. Na indústria química, indústria de produtos de limpeza, se vocês consultarem, existem produtos químicos que já são prontos, feitos, né, nessa proporção do detergente com o cloro, que justamente se chama detergente clorado. Existem uma infinidade de produtos de limpeza. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem bastante coisa que vocês não precisam ficar se arriscando dessa forma, tá? Que inclusive muitas das vezes vocês acabam até conseguindo economizar. Certo? E seguir a diluição do produto que está escrita no rótulo também gera economia, tá? Então, prestem atenção nisso daí. Bom, um outro contaminante químico que a gente pode ter nos alimentos são justamente os agrotóxicos. Só que a gente sabe, né, gente, que isso daí não tem muito que ser feito, a não ser que você compre produto orgânico e mesmo assim você tem que ficar atento ao produtor, porque para ser de fato orgânico, o alimento tem que ser produzido numa área com uma distância mínima de um local onde tenha né, cidade ou outras produções de outros alimentos que, né, levem o agrotóxico e seja utilizado o agrotóxico, porque ele é também um produto químico que fica em suspensão no ar e ele pode sim ser carregado para essas plantações que são ditas orgânicas. Então, tem toda, né, uma questão, não é tão simples quanto parece. Mas, gente, o agrotóxico em si,
Não fiquem apavorados. Muita gente fala pra mim, meu Deus, né? Se a gente não morrer pelos parasitas, a gente vai morrer pelo agrotóxico. Não é bem assim, tá, gente? Então, até porque para serem utilizados, eles precisam de toda uma legislação, uma fiscalização, não são produtos baratos. Então, não é como o pessoal pensa aí que os produtores saem aplicando a torta direito, tá? O que vocês podem fazer? Conhecer o produtor, conhecer o local de onde vocês estão comprando, né? Se vocês forem ver nos mercados maiores, hoje em dia a gente já vê nas gôndolas de frutas e verduras uma plaquinha indicando de onde veio aquele produto, né? O nome do produtor, aonde está localizado, com CNPJ, todas as informações possíveis, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente pode fazer com relação ao agrotóxico mesmo. E daí nós temos os perigos biológicos, tá? Então, esses perigos biológicos, o que eles são? São os micro-organismos. E os micro-organismos são a principal causa de contaminação nos alimentos. O que seriam esses micro-organismos? Os vírus, bactérias, parasitas, leveduras, bolores, aí a gente tem, né, os vermes, da lombriga, assim, vocês estão pensando aí, tênia, todos esses podem ser transmitidos por alimentos e também por água contaminada. Tem uns videozinhos aqui, tá, gente, que depois eu passo para vocês assistirem. Bom, esses seres, os micro-organismos, eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. A gente não consegue enxergar o olho nu. Quando a gente consegue ver eles, é porque realmente já tem muita proliferação de micro-organismo ali, tá? Dos que a gente consegue ver, porque tem uns que a gente não consegue enxergar, tá? Então, essa situação aqui é uma situação que eu acredito que todo mundo já viu, que é do morango, né? É bem fácil da gente ver isso daqui. Então, o morango a gente sabe que ele tende a embolorar muito rápido, né? Então, quando a gente compra ele dura na geladeira, dependendo do estado de maturação dele, ele dura na geladeira pouquíssimo tempo, tá? No máximo uma semana. Então, uma outra pergunta que eu faço para vocês, né? Eu faço para vocês, mas eu vou ter que responder para a gente dar continuidade. Quando vocês acham um morango mofado, um único morango mofado numa bandejinha, o que vocês fazem? Vocês tiram aquele morango, jogam fora e utilizam o resto, lavam e utilizam o resto? Ou vocês jogam tudo fora? Né? O que eu falo para vocês? O ideal é jogar tudo fora. Tá? Aí todo mundo nessa hora quer, né, morrer. Fala, meu Deus, que agora eu vou ter que ficar jogando tudo fora. Não é bem assim, tá, gente? Mas realmente o morango tem esse problema. Porque ele é um alimento extremamente sensível. Você tem uma película, né? A pelezinha dele aqui é muito fina. Então, você tem mais facilidade de contaminação. Além disso, ele é um produto, né? Um alimento que tem muita água na composição natural dele. Então, isso já é uma outra coisa para vocês guardarem aí. Todos os alimentos, né? Quanto mais água eles têm na composição, mais fácil é deles estragarem. Certo? Por isso que arroz, feijão, quando a gente compra lá no pacote, a gente vê a data de fabricação e a data de validade é de, né, 1 ano, esse intervalo de tempo entre uma data e outra. Agora, esses produtos hortifruti, né, ovos, leite, enfim, eles são mais, que a gente chama de mais perecíveis, porque estragam mais fácil. Certo? Que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Então, do morango é importante que a gente faça isso. Mas e daí o que eu faço então, né, para não ficar jogando morango fora? Quando vocês forem comprar, vocês têm que ter em mente o que eu sempre falo pro pessoal, gente, planejamento é tudo, seja na vida, seja no profissional, enfim. Isso ajuda a gente a se organizar e ajuda a não ter desperdício de alimento e, consequentemente, não jogar dinheiro fora. Tá? Quando vocês forem comprar, tenham em mente o que vocês vão fazer com aquele alimento. Se vocês forem utilizar, por exemplo, morango para decorar bolo, decorar torta, que você precisa do morango inteiro, né, que ele apareça, que esteja bonito, vocês vão comprar morangos que não estejam tão maduros, né, logicamente. Agora, que vocês vão poder usar ali, né, para fazer o bolo de vocês e ele ainda vai durar uns 2 ou 3 dias de acordo com a composição do bolo. E armazenamento, claro. Agora, se vocês forem comprar morango
Ah, tá tendo uma promoção de morango, né? Porque os morangos estão tudo já maduro, daquele bem molinho, que já tá começando a criar aguinha no fundo da bandejinha. Esse daí vocês têm que tomar cuidado. Esse daí você comprou, você tem que chegar e no mesmo dia já utilizar ele. Ah, o que eu posso fazer com ele, Helena? Você pode higienizar ele. Para os que estavam na minha primeira aula presencial, eu já mostrei esse processo de higienização, mas eu vou falar de novo sobre isso, então não se preocupem. Você tem que higienizar ele. E daí, se você pode até congelar o morango, tira o cabinho e congela. Só que tem uma outra questão. Esse morango que você congelou, você já não consegue mais utilizar ele na forma inteira. Aí você vai poder utilizar para fazer geleia, para fazer suco, para fazer recheio de bolo, enfim. Daí fica a critério de vocês. Mas tem que ter em mente esse planejamento. Então, para que eu vou utilizar aquele produto, tá? Para daí você conseguir comprar, certo? Então, beleza. Bom, os micro-organismos, eles estão presentes em tudo. A gente não consegue se livrar deles, tá? Então, estão presentes na gente, na nossa pele, na nossa boca, intestino, cabelo, roupas, no ar, tá? Nos animais, na água, em tudo, tá? Isso é natural, faz parte da natureza. O que a gente precisa fazer? A gente, quanto manipulador de alimentos, a gente precisa controlar esses micro-organismos para que eles não prejudiquem a nossa saúde ou para que eles não prejudiquem a nossa produção ali, como é o caso do morango, né? Porque o morango mofado, a gente vê que ele tá deteriorado, a gente vai, né, jogar fora, a gente não vai utilizar. Agora, quando ele não tá, né? Que é o caso dos micro-organismos que causam doenças na gente. Eles não alteram o alimento. Então, a gente não vê. O alimento tá bom, tá bonito, tá saboroso, mas ele tá contaminado. Então, aí que mora o grande perigo. É aí que a gente tem que cuidar. Então, é justamente esse controle que a gente tem que ter, para não ter prejuízo nem financeiro, né? Não jogar produto fora e para não ter prejuízo de saúde. Então, gente, só para ilustrar aqui, como eu falei anteriormente para vocês. No cabelo, a gente pode encontrar aproximadamente 1,5 milhão de micro-organismos, de bactérias, por centímetro quadrado de cabelo. Ah, mas falam assim para mim, mas eu lavo meu cabelo todo dia. Pois é, eu também lavo meu cabelo todo dia, mas você saiu na rua, no ar, pronto, já contaminou, poeira e tudo mais, tá? Na saliva, 750 milhões de bactérias por centímetro quadrado. Intestino, 300 milhões de bactérias por grama de fezes. Mãos, 625 milhões de bactérias por poro da pele. Então, as mãos, elas são os veículos de contaminação mais graves que a gente tem dentro de uma cozinha, a mão do manipulador. Por isso que a gente tem que viver lavando a mão dentro da cozinha. E agora, né, que tá todo mundo falando de higienizar a mão, eu acredito, né, que agora todo mundo vai lembrar de higienizar a mão o tempo inteiro, ainda mais mexendo com comida. Bom, gente, os micro-organismos, eles podem ser divididos em 3 grupos, que seriam os úteis, os deteriorantes e os patogênicos. Os micro-organismos úteis, eles são utilizados no preparo de alimentos e outros produtos na indústria. Então, eles fazem bem pra gente, eles trazem algum tipo de benefício pra gente. Então, no caso da cerveja, né, a gente tem a fermentação por micro-organismos. No caso do fermento de pão, né, a gente chama de fermento biológico, justamente porque são micro-organismos que são ativados pela umidade, né, quando a gente coloca, hidrata eles, né, geralmente vem aquelas bolinhas, fermento seco que a gente fala, né, hidrata e deixa morninho, ele vai ativar. O leite fermentado, né, que a gente conhece bem, os lactobacilos vivos também são micro-organismos. E o vinagre também é feito pela fermentação através dos micro-organismos. Bom, gente, só um minutinho. A gente tem também o que a gente chama de micro-organismos deteriorantes, que seriam os bolores, né? Um deles são a classe dos bolores, que a gente tem lá nas frutas, nos pães,
Pode aparecer nas carnes também, é bem característico, todo mundo conhece, né? Altera a textura do alimento, então a gente sabe a laranja quando ela tá verde assim, a gente pega nela, ela tá amolecida, tem essa coloração esverdeada, né? Então você tem a alteração de várias coisas ali no alimento. Só que esses micro-organismos, eles não produzem gás quando eles se multiplicam, tá? Diferente de alguns outros. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem como funciona, né? Como é a estrutura de um bolor. Então, eu gosto muito dessa foto, porque muita gente pega o pãozinho que está começando a embolorar, tira a casquinha, né? A pontinha verde dele e come o resto. Aí, ou, né, tem um pacote de pão que 1 ou 2 ali embolorou, mas o resto aparentemente tá bom, você joga aquele 1 ou 2 fora e come o restante. Por que que isso não deveria acontecer? Justamente por conta dessa estrutura aqui do bolor. Vocês estão vendo aqui essa árvorezinha maior, né? Isso aqui já é um bolor adulto. Esse bolor adulto é o que a gente consegue enxergar ali, o verde, tá? Ele libera essas sementes, que são os esporos, que vão dar origem a novos bolores, tá? E vão crescendo e vão virar de novo essa árvore grande aqui. Qual que é o problema da gente tirar a parte verde e consumir o resto? É justamente isso aqui, ó. Tudo aquilo que ainda está em desenvolvimento a gente não vê. Aí a gente ingere, né? E o pacote de pão? Tem esses esporos, eles são carregados facilmente até as últimas fatias de pão e vão dar origem a novos bolores lá nas últimas fatias do pão, tá? Ah, vai fazer mal para minha saúde? Não necessariamente, ou não imediatamente, tá? O grande problema da gente ingerir bolores desse tipo, que a gente não conhece, a gente não sabe o que tem ali no meio, é que a gente pode estar ingerindo toxinas, a gente chama de micotoxinas, que são toxinas produzidas por alguns tipos de fungos, de bolores. E essas micotoxinas, elas são cumulativas, elas acumulam no nosso corpo. E a longo prazo, isso pode sim trazer algum problema de saúde pra gente, tá? Então, não comam, não façam isso, certo? Eu sei que todo mundo já fez isso um dia, inclusive eu, mas não façam. Nós temos também as leveduras, tá? Então, as leveduras, para quem nunca viu, esse daqui é o kefir. O kefir é uma colônia de micro-organismos e aqui nós temos bactérias e leveduras. As leveduras também são outro tipo de micro-organismos que gostam muito de fruta, suco de fruta. Então, vocês já viram em algum momento assim na vida de vocês suco de caixinha? Quando você abre ele, não tá descendo direito o suco da caixinha, você tira aquela tampinha, quando você vê tem uma placa branca em cima, bem na superfície do suco. Aquilo lá é a levedura, tá? Ela também não faz mal para a nossa saúde, só que a gente não quer que ela esteja ali no caso do suco, ou no caso de uma fruta, enfim, a gente não quer, é uma falha de processo, tá? Ela não deveria estar ali. Qual é o grande problema disso? A gente nunca sabe o que tem junto com esse micro-organismo. Então, por mais que a levedura não faça mal, ela pode ser um indicativo de que faltou higiene, faltou algum cuidado em algum momento do processo de produção. Então, isso pode sim apresentar um risco, é um alerta que a gente tem que ter, tanto no caso da levedura quanto no caso do bolor, certo? O kefir, para quem conhece, a gente sabe que ele faz bem para a nossa saúde, tá? Então, ele tem lá os micro-organismos que vão colonizar o nosso intestino e fazem bem para a saúde. Até aí tudo bem. Só que aqui é uma forma mais controlada, a gente conhece esse micro-organismo. No caso, no exemplo do suco de fruta que eu falei para vocês, a gente não sabe qual é o tipo de levedura que tá ali. Então, não é para tomar, por favor. A gente sabe aqui também, leveduras, elas produzem odor e sabor alcoólico, então quando elas se reproduzem, se multiplicam ali no ambiente, elas produzem gás. Então, quem já consumiu o kefir, tanto na forma de iogurte, quanto na forma, né, tem o kefir de leite e o kefir de água. A gente sabe que ele, quando a gente vai consumir, ele tem um sabor levemente ácido, bem levemente alcoólico e tem um pouquinho de formação de gás, sim. Então, isso é totalmente característico de levedura
e também de algumas bactérias. Aí, isso é importante para a gente saber o seguinte: quando vocês forem comprar produtos no mercado que são vendidos em caixinha, em lata, né, produtos em conserva, creme de leite, queijo, iogurte, requeijão, todos esses, nunca, jamais comprem produto com a embalagem estufada. Isso é proibido. Até quando a gente vai fazer recebimento de produto para restaurante, para confeitaria, enfim, vocês precisam recusar esse tipo de produto. A embalagem estufada pode significar, sim, que ali você teve uma multiplicação descontrolada de algum tipo desses tipos de micro-organismos aqui, que fez produção de gás ali no ambiente. Então, não era para isso ter acontecido. Então, pode significar que você teve algum problema durante o processo, seja na produção, seja no transporte ou seja no armazenamento. Pode acontecer esse tipo de situação aqui quando a gente tem oscilação de temperatura. Então, por exemplo, no restaurante, quando a gente vai receber produtos lácteos, queijos, se durante o transporte, né, no caminhão, esse caminhão não veio refrigerado na temperatura certa, esse produto pode chegar para mim estufado ou pode ficar estufado lá na minha geladeira, no meu armazenamento, tá? Então, são situações que nós devemos observar. Se a embalagem está estufada, se ela está com algum tipo de deterioração, um rasgo, um furinho, se está amassado, também latas, jamais aceitem latas amassadas, porque a lata amassada ela pode fazer um microfuro e também entrar ar, e isso favorecer a multiplicação de micro-organismos, e ali você pode ter um problema, tá? Além do mais, aproveitando que eu estou falando da lata, ela tem um verniz de proteção entre a lata, né, o material da lata, e o alimento, para justamente não ter esse contato direto. Quando a lata amassa, esse verniz de proteção, ele pode fazer uma fissura, uma rachadura, e daí você tem contato do alimento ou do líquido do alimento com a lata, e isso pode gerar algumas outras complicações, enferrujar e tudo mais, tá? Aí nós temos também os micro-organismos, dentro dos micro-organismos deteriorantes, as bactérias, tá? Então, as bactérias, elas gostam muito de alimento rico em proteína, como carne, leite, e elas vão alterar sabor, cheiro, textura, produzem gás e descoloração. Então, a gente sabe, né? Carne podre, peixe podre, acho que todo mundo já viu como é que é. Tem uma consistência totalmente diferente daquela que nós conhecemos, uma cor diferente, as fibras, no caso de um bife, que a gente vê bem as fibras da carne, né? Numa carne que já está em processo de deterioração, a gente vê que aquilo parece tipo uma coisa só, né? Vira quase um fígado, né? É tudo uma coisa só. Porque ali você já teve a deterioração, então as fibras não estão mais tão firmes, fica aquela coisa pegajosa, porque no ato da degradação da proteína da carne, a gente vê muito isso no presunto também, a gente tem uma liberação de uma geleia, que é justamente produto da decomposição, tá? Por bactérias. Então, essa geleia, essa gosminha que fica ali, pode ser um sinal de deterioração. A cor, né? O alimento pode ficar mais pálido, esverdeado, azulado, vai depender do tipo de micro-organismo que se instalou ali. O odor é bem característico. Então, a gente sabe, né, o cheiro de alimento podre. Quando a gente tem algum tipo de dúvida, no caso de carnes, enfim, se o alimento está começando a estragar, se a gente pegar uma porção desse alimento e a ferventar, ele acentua o cheiro, tá? Então, é uma dica para a gente observar esse tipo de coisa, ter certeza se o alimento, no caso de carne, está estragando ou não. E o gosto, né, sabor totalmente desagradável. Uma situação bem interessante aqui é que a gente tem a manteiga. Muitas pessoas acham que justamente por ser um produto bem gorduroso, ela não estraga. Mas muito pelo contrário, tá? Manteiga estraga sim, ela é extremamente rica em proteína do leite. Então, como eu falei para vocês, bactéria gosta. Uma vez aconteceu comigo, fui comer a manteiga com pãozinho e quando eu mordi, que eu senti o gosto, ela estava amarga. O que isso significa? Estava em decomposição por bactéria. E também já peguei manteiga com bolor, tá? Então, não se iludam achando que quanto mais óleo tiver, menos risco de contaminação, tá? Porque fungo adora gordura.
Aí aqui um exemplo para vocês de carne deteriorada, né? No caso do leite, a gente tem o azedamento do leite, né? A gente sabe, já deve ter acontecido com vocês também uma situação de pegar o leite da geladeira, ele tá normal, você toma, sente o cheiro, tá normal, e a hora que você aquece, seja no micro-ondas, no fogão, ali ele já desanda, né? Azeda, enfim. Isso também acontece por conta do aceleramento da multiplicação pela temperatura. Tá? Então, você já tinha um número elevado de micro-organismos ali, mas pelo fato de você aquecer, você acelerou a deterioração. Tá? E nós temos os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que podem causar doenças na gente. O grande problema desses micro-organismos aqui é que eles se alojam no alimento e a gente nem se dá conta até o momento que a gente passa mal, tá? A gente não vê alteração nenhuma no produto, nem de cor, nem de sabor, nem de textura, de nada. O alimento está perfeito. Mas quando a gente come, depois de algumas horas ou até mesmo depois de alguns dias, a gente pode ter problemas sérios de saúde, né? Desde uma simples diarreia, dor de cabeça, náusea, até internação, sim, no hospital ou óbito. Certo, gente? Bom, pessoal, eu acho que hoje nós vamos ficar por aqui. Essa foi a primeira parte da nossa aula de boas práticas. Na sequência eu venho com outro vídeo, que a gente tem bastante assunto ainda para falar. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem me mandar que eu respondo. E na sequência a gente conversa mais, tá bom, gente? Obrigada por hoje. Espero que vocês tenham gostado.